A base batia no chão, fazendo as minhas pernas tremerem enquanto eu equilibrava a bandeja com bebidas. 3 uísques puros, 2 vodkas com refrigerante e algo azul numa taça de martini que custava mais do que eu ganharia em gorjetas naquela noite. O ar estava pesado. Colônia, perfume, fumo de cigarro e desespero, tudo misturado no aroma característico do Obsidian, a boate mais exclusiva da cidade. Mesa 7. Não entorne. Marco gritou ao passar, o ombro dele roçando o meu com força. Estabilizei a bandeja contra a minha anca, ignorando a dor nos pés causada pelos saltos de 15 centímetros que nós, empregadas de bar, éramos obrigadas a usar. 6 horas do meu turno já tinham passado e eu ainda tinha mais 2 pela frente. O meu telemóvel vibrou no bolso. O hospital novamente. Não podia atender agora. A minha mãe entenderia. Ela sempre entendia, mesmo quando não deveria. Eu ia de mesa em mesa, passando por homens internos sob medida que nunca olhavam para o meu rosto e mulheres cobertas de diamantes que nunca me viam. A clientela do Obsidian vivia em um mundo diferente do meu. Um mundo onde as contas médicas não se acumulavam na mesa da cozinha e onde as mães não precisavam de tratamentos experimentais que o seguro não cobria. As vossas bebidas, senhores, disse eu, colocando cada copo cuidadosamente sobre a mesa de mármore preto. Os homens da mesa 7 eram clientes habituais, de meia-idade, com relógios pesados e carteiras ainda mais pesadas. Davam boas gorjetas quando ganhavam no cassino lá em cima e más gorjetas quando não ganhavam. Obrigado, boneca, disse um deles, deslizando uma nota de 50 pela mesa sem tirar os olhos do telemóvel. Fica com o troco. Guardei a nota no bolso do avental, murmurando um agradecimento a um homem que já se tinha esquecido da minha existência. Quando me virei para sair, o ar no clube mudou. Senti isso antes de ver qualquer coisa. Uma inspiração coletiva, conversas reduzidas a murmúrios, o DJ a fazer uma transição suave para uma faixa diferente, a multidão a abrir-se como água escura e 3 homens a atravessarem o espaço que se abriu para eles. 2 eram claramente seguranças, de ombros largos, vestidos com fatos pretos, com auriculares reveladores e rostos inexpressivos que examinavam a sala continuamente. Mas foi o homem entre eles que fez com que a atmosfera mudasse. Não era excepcionalmente alto, mas movia-se como se o mundo se curvasse à sua volta. E não o contrário. Cabelo escuro cortado rente nas laterais, mas mais comprido no topo, queixo afiado o suficiente para cortar vidro e olhos que pareciam absorver a luz em vez de refleti-la. O seu fato era claramente feito à medida, o tipo de riqueza subtil que não precisava de se anunciar. Trabalhava no Obsidian há 7 meses e nunca o tinha visto antes, mas soube imediatamente quem ele era. Todos sabiam. Dante Russo, proprietário do clube, proprietário da maior parte do bairro, o tipo de homem de quem as pessoas falavam em sussurros. Virei-me rapidamente voltando para o bar. Instinto de sobrevivência, talvez como não olhar diretamente para um predador na selva. Adriana, Helena, outra empregada de mesa, agarrou o meu braço quando cheguei ao bar de serviço. Viste quem acabou de entrar? A sua voz baixou para um sussurro. É ele! É o russo! Eu sei, disse eu, libertando o meu braço. Podes cobrir a secção 3 por 1 minuto? Preciso de verificar o meu telemóvel. Estás louca? Não com ele aqui. O Tony vai despedir-te na hora. É o hospital, eu disse. E o rosto dela suavizou-se imediatamente. 2 minutos. Eu cubro, mas despacha-te. Entrei pela porta marcada como somente funcionários, no corredor estreito até o vestiário com os dedos trêmulos. Peguei o meu telemóvel e ouvi a mensagem de voz. Senhorita Parker, aqui é o Dr. Reeves. Os resultados dos últimos exames da sua mãe chegaram e eu gostaria de discuti-los consigo. Por favor, ligue para o meu consultório para marcar uma consulta amanhã. É importante que conversemos em breve. A cuidadosa neutralidade na sua voz me disse tudo o que eu precisava saber. O tratamento não estava a funcionar. O protocolo experimental pelo qual lutamos tanto para que ela participasse, aquele pelo qual eu aceitei este emprego para pagar, não estava a funcionar. Encostei-me nos armários, o metal frio pressionando o meu uniforme fino, e permiti-me 10 segundos de desespero. 10 segundos para sentir o peso esmagando o meu peito. 1, 2, 3. Ao chegar ao 8, eu já estava a enxugar as lágrimas. Às 10 horas,
Eu estava a ajeitar o meu uniforme, verificando a minha maquilhagem no pequeno espelho dentro do meu armário. A rapariga que me olhava de volta tinha olheiras que o corretivo não conseguia esconder completamente. Voltei para o corredor e quase colidi com uma parede sólida de fato preto. Um dos seguranças que acompanhava Russo estava bem no meu caminho, com o rosto impassível enquanto olhava para mim. Com licença, disse eu, tentando contorná-lo. Ele não se mexeu. Menina Parker, o meu sangue gelou. Como é que ele sabia o meu nome? Sim. O senhor Russo gostaria de ter uma conversa, não um pedido. Olhei para trás, para o vestiário, mas não havia para onde fugir. Preciso de voltar ao trabalho. Isto é trabalho. O seu tom não deixava margem para discussão. Siga-me. Ele virou-se e caminhou pelo corredor, passando pela entrada do piso principal, em direção ao elevador privado que levava aos escritórios no andar de cima, área onde funcionários regulares como eu nunca iam. Segui-o com o coração a bater forte nos ouvidos. O elevador abriu silenciosamente e ele fez-me sinal para entrar. Quando as portas se fecharam, vi o meu reflexo no metal polido. Rosto pálido, olhos arregalados. Eu parecia exatamente como me sentia, aterrorizada. Estou em apuros? Perguntei finalmente enquanto subíamos. O segurança não olhou para mim. O senhor Russo não perde tempo com problemas. Isso não foi reconfortante. O elevador abriu diretamente para um grande escritório com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. O espaço era minimalista. Móveis de couro preto, uma mesa enorme, arte abstrata nas paredes que provavelmente custava mais do que as contas médicas da minha mãe. Dante Russo estava de costas para nós, olhando para as luzes da cidade. Um copo com um líquido âmbar na mão. O segurança me deu um leve empurrão para a frente e depois recuou, deixando-nos sozinhos enquanto as portas do elevador se fechavam silenciosamente. Por vários longos segundos, Russo não se virou nem falou. Fiquei paralisada, com medo de me mover ou fazer barulho. Quando ele finalmente se virou para mim, seus olhos fixaram-se nos meus com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Adriana Parker, disse ele, meu nome rolando em sua língua como se ele estivesse saboreando-o. 24 anos, formada em literatura inglesa, que abandonou o último ano quando sua mãe adoeceu. Trabalhando em 3 empregos para pagar o tratamento dela, morando naquele prédio decadente na Westfield Avenue, aquele com a porta de segurança quebrada e o zelador que nunca conserta o aquecimento. Cada palavra parecia um toque físico, invasivo e íntimo. Ele sabia tudo sobre mim. Por que ele sabia tudo sobre mim? Como eu faço para saber quem trabalha para mim? Disse ele, pousando o copo e aproximando-se, especialmente quando chamam a minha atenção. Ele circulou-me lentamente, como um tubarão a circular a sua presa. Mantive os olhos fixos à frente, com medo de seguir os seus movimentos. E você, menina Parker? Chamou a minha atenção. Não compreendo, sussurrei, odiando o quão fraca a minha voz soava. Ele veio para ficar à minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Algo caro e subtil. Nada como os aromas fortes que os homens lá embaixo usavam. Trabalhas aqui há 7 meses. Nunca chegaste atrasada. Nunca te queixaste. Aceitaste todos os turnos extra que te ofereceram. Rejeitaste as investidas dos clientes com um sorriso que nunca chegava aos teus olhos. O meu rosto ardeu. Ele tinha me estado a observar. Todo este tempo, ele tinha me estado a observar. Preciso deste emprego, senhor Russo. Dante, corrigiu ele suavemente. E sim, precisa. Para os tratamentos da sua mãe, aqueles que não estão a funcionar. Estremeci como se ele me tivesse batido. Como é que ele poderia saber sobre a mensagem de voz que eu tinha acabado de receber? Está escrito na sua cara, disse ele, respondendo à minha pergunta não formulada. Recebeu más notícias esta noite. Não disse nada, piscando rapidamente para conter as lágrimas. Tenho uma proposta para si, Adriana. Havia algo na sua voz, uma suavidade que não existia antes. Quando finalmente me atrevi a olhar para cima, a intensidade nos seus olhos escuros fez-me tremer. Não tenho, engoli em seco. O que quer que esteja a sugerir, não me insulte. A sua voz endureceu instantaneamente. Se eu quisesse esse tipo de acordo, há muitas mulheres lá embaixo que ficariam felizes em satisfazer-me. As minhas bochechas ardiam de vergonha. Peço desculpa, sussurrei. A sua expressão suavizou-se novamente, quase imperceptivelmente.
Estou a oferecer-lhe um emprego, uma posição diferente. Como minha assistente pessoal. Não compreendo. O dobro do seu salário atual. Benefícios completos. E ele fez uma pausa, estudando a minha reação. Acesso aos melhores cuidados médicos para a sua mãe, do tipo que não está disponível para o público em geral. O meu coração disparou. Por que faria isso por mim? Digamos que vejo potencial em si. Ele voltou para a sua secretária e pegou numa pasta. Tudo está descrito aqui. Leve para casa. Leia. Se aceitar, esteja neste endereço amanhã de manhã às 9 horas. Ele estendeu a pasta e quando eu a peguei, os seus dedos roçaram os meus. Uma corrente elétrica pareceu passar entre nós e eu puxei a minha mão para trás, segurando a pasta contra o peito. Eu não concordei com nada, disse eu, encontrando uma pequena centelha de rebeldia. Algo brilhou nos seus olhos. Surpresa, talvez, e algo mais. Algo mais caloroso. Não, ele concordou. Não concordaste, mas vais concordar. A certeza na sua voz deveria ter me irritado. Em vez disso, causou-me um arrepio diferente na espinha. Podes ir? Disse ele, virando-se, dispensando-me. Mas quando me virei para o elevador, ele falou novamente. Adriana, parei sem me virar. Sim, não me faça esperar muito pela sua resposta. Não sou um homem paciente. As portas do elevador abriram como se fosse uma deixa. Entrei, segurando a pasta como se fosse uma tábua de salvação. Quando as portas se fecharam, dei uma última olhadela para Dante Russo. Ele estava a observar-me com uma expressão que não consegui decifrar. Talvez possessão ou fome. Só quando voltei para o andar de baixo, escondida numa cabine de casa de banho com as mãos a tremer, é que abri a pasta. Dentro havia um contrato, um cartão de visita, com um endereço e um cheque nominal ao hospital da minha mãe, com um valor que me fez a visão ficar embaçada. O cheque já estava assinado. Ele sabia que eu não tinha escolha. Não terminei o meu turno naquela noite. Saí pela porta dos fundos, ainda com o meu uniforme, e apanhei o autocarro para casa em poucos dias. A pasta apertada contra o meu peito parecia incrivelmente pesada, como se contivesse não apenas papéis, mas todo o meu futuro. O que eu não sabia na altura, nem poderia saber, era que Dante Russo estava a observar-me há meses, que a oferta de emprego não era espontânea, mas meticulosamente planeada, que eu já tinha sido escolhida muito antes de entrar no escritório dele e que, ao entrar naquele elevador na manhã seguinte, estaria a entrar numa jaula dourada com promessas que ainda não compreendia. Não consegui dormir naquela noite, com a minha mente a oscilar entre a esperança e a desconfiança. Ao amanhecer, convenci-me uma dúzia de vezes a aceitar a oferta e outra dúzia a fugir o mais longe possível de Dante Russo. Mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto da minha mãe, magro e pálido contra os lençóis do hospital, ainda sorrindo corajosamente para mim. A luz da manhã entrava pelas minhas cortinas finas, enquanto eu ficava em frente ao espelho, examinando a minha aparência. Eu escolhi minha roupa mais profissional, uma saia lápis azul marinho e uma blusa branca que usei em entrevistas para a faculdade anos atrás. As roupas pareciam uma fantasia, uma tentativa de parecer alguém que pertencia ao mundo de Dante Russo. O endereço no cartão me levou a um arranha-céu elegante no distrito financeiro, o tipo de prédio onde você precisa de um cartão-chave só para entrar no saguão. Fiquei do lado de fora, segurando a minha bolsa surrada, reunindo coragem. Senhora Parker, assustei-me com a voz atrás de mim. O mesmo segurança da noite anterior apareceu ao meu lado, com a mesma expressão impassível. Bom dia, consegui dizer. Ele não respondeu, apenas segurou a porta aberta. Lá dentro, ele me guiou até um elevador privado. Diferente do clube, mas igualmente intimidante. Este exigia uma leitura de impressão digital, que ele forneceu sem comentar. O senhor Russo está à sua espera, disse ele finalmente, quando as portas se fecharam. Foram as palavras mais longas que já ouvi dele de uma só vez. O elevador abriu diretamente para um apartamento na cobertura tão vasto que me tirou o fôlego. Janelas do chão ao teto exibiam vistas panorâmicas da cidade. O sol da manhã brilhava no vidro e no aço. O espaço era minimalista, mas luxuoso. Couro italiano, superfícies de mármore e obras de arte que provavelmente pertenciam a um museu. É pontual. Agradeço isso. A voz de Dante Russo veio de trás de mim. Virei-me e vi-o a observar-me com aqueles mesmos olhos intensos
que assombraram os meus sonhos na noite anterior. Ele usava um fato cinza escuro que lhe assentava como uma armadura, um contraste subtil com o homem que eu tinha visto no clube. A luz do dia não suavizou nenhuma das suas arestas. Eu disse 9 horas, respondi, tentando parecer confiante, mas ouvindo o tremor na minha voz. A maioria das pessoas chega cedo quando está nervosa. Ele apontou para uma mesa de jantar, onde o pequeno almoço estava servido. Já comeu? Balancei a cabeça, subitamente consciente do vazio no meu estômago. Estava ansiosa demais para comer. Sente-se, ordenou ele suavemente. Não é um pedido. Obedeci, sentando-me na ponta de uma cadeira enquanto ele se sentava à minha frente. Uma mulher apareceu silenciosamente. Não era segurança, mas algum tipo de funcionária, e serviu café em delicadas chávenas de porcelana antes de desaparecer novamente. Presumo que tenha lido o contrato, disse Dante, mexendo o café sem olhar para ele. Sim, eu o li uma dúzia de vezes, procurando cláusulas ocultas ou armadilhas. É generoso. Você tem perguntas? Eu tinha centenas, mas uma se destacava das demais. Por que eu? Seus lábios se curvaram levemente, não exatamente um sorriso. Direto. Ótimo. Ele colocou a colher precisamente ao lado da xícara. Você é inteligente, observadora e discreta. Você lida com situações difíceis com elegância e tem motivação além do dinheiro, minha mãe. Sim, os seus olhos nunca deixaram os meus. Aqueles que trabalham apenas por dinheiro podem ser comprados. Aqueles que trabalham por algo mais valioso não podem. E o que exatamente eu estaria a fazer como sua assistente pessoal? O título parecia carregado, perigoso. O que eu precisar? Perante a minha expressão, ele acrescentou: tarefas administrativas, agendamento, correspondência, acompanhar-me a reuniões e eventos, ser uma extensão da minha vontade quando não estou presente. Não tenho experiência com nada disso. Você aprenderá. Tomei um gole de café para esconder a minha incerteza. Era o café mais delicioso que já tinha provado. E o tratamento da minha mãe. Já providenciei a transferência dela para uma clínica privada. Dora Alisandre Marino está à espera dela esta tarde. Ela é especialista em casos como o da sua mãe. A taxa de sucesso dela é impressionante. A minha mão tremeu, quase entornando o café. Fizeste isto antes mesmo de eu aceitar. Como disse ontem à noite, sabia que irias aceitar. A certeza dele deveria ter me ofendido. Em vez disso, causou-me aquele mesmo arrepio estranho na espinha. Há um carro à tua espera para te levar ao hospital agora, continuou ele. Podes assinar a papelada para a transferência da tua mãe, recolher as coisas dela e explicar a situação. O carro levará vocês os dois para a nova instituição, IBEOM, e depois voltarão para cá. O teu emprego começa hoje. Coloquei a minha chávena cuidadosamente sobre a mesa. Senhor Russo. Dante. Ele corrigiu-se novamente. Dante, concordei, o nome soando íntimo na minha língua. Tudo isto está a acontecer muito rapidamente. Eu não perco tempo, Adriana. Nem o meu, nem o teu, disse ele, levantando-se e abotoando o casaco com um movimento fluido. Especialmente quando a saúde da tua mãe está a deteriorar-se a cada dia. A urgência na sua voz correspondia ao medo no meu coração. Como é que ele sabia tanto? Por que é que ele se importava? Não compreendo por que é que está a fazer isto. Sussurrei. Ele aproximou-se. Tão perto que tive de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Nem todas as ações requerem compreensão imediata. Às vezes, deve simplesmente aceitar o presente que lhe é oferecido. Presente? Como se isto não fosse uma transação com termos que eu ainda não conseguia ver. O carro está à espera, disse ele recuando. Vá ter com a sua mãe. Espero que esteja de volta às 4. E assim, fui dispensada. O mesmo segurança apareceu para me acompanhar, como se tivesse sido chamado por um sinal invisível, até o elegante carro preto com vidros escuros. Finalmente, permiti-me respirar. O motorista permaneceu em silêncio enquanto navegávamos pelo trânsito matinal em direção ao hospital onde a minha mãe tinha passado os últimos 9 meses da sua vida. Os corredores do hospital pareciam diferentes hoje. O mesmo cheiro antisséptico, a mesma iluminação fluorescente, mas eu movia-me por eles com um novo propósito. Quando cheguei ao quarto da minha mãe, ela estava acordada, folheando um livro de bolso com as páginas marcadas.
O mesmo que ela vinha lendo há semanas, incapaz de se concentrar o suficiente para terminá-lo. Ai, disse ela, com o rosto iluminado. O apelido da minha infância nunca deixava de aquecer o meu coração. Chegaste cedo hoje. Sentei-me na beira da cama dela, segurando a sua mão frágil na minha. Como poderia explicar o que tinha acontecido? O que eu tinha concordado, mãe? Houve uma mudança no seu plano de tratamento? Comecei com cuidado. Contei-lhe uma versão da verdade, que através de contactos no trabalho, eu tinha conseguido uma vaga para ela numa clínica exclusiva com um especialista na sua condição. Omiti as partes sobre Dante Russo, sobre o acordo que tinha feito. Querida, não temos dinheiro para isso, disse ela imediatamente, com a testa franzida de preocupação, sempre preocupada comigo. Mesmo agora está coberto, assegurei-lhe. Está tudo coberto. Como? Os seus olhos, tão parecidos com os meus, perscrutaram o meu rosto com a intuição materna que o tempo e a doença não tinham enfraquecido. Arranjei um novo emprego, melhor, com benefícios. Não era mentira. Exatamente. O seu sorriso foi hesitante. Isso é maravilhoso, mas parece bom demais para ser verdade. Era. Eu sabia que era, mas sorri de volta mesmo assim. Às vezes temos sorte. As horas seguintes passaram num borrão de papelada. Empacotar os seus poucos pertences e esperar pelas aprovações de alta. A equipe do hospital parecia intrigada com a transferência repentina, mas não ofereceu resistência quando viu os formulários de autorização. Cada um com um logótipo em relevo que eu não reconhecia, mas que abriu portas com notável eficiência. A instituição onde chegamos tinha pouca semelhança com um hospital. Aninhada em terrenos bem cuidados fora da cidade, parecia mais um spa de luxo, toda em pedra natural e vidro, com fontes e jardins visíveis da entrada circular onde o nosso carro parou. Uma equipa nos recebeu imediatamente. Um médico em um terno sob medida em vez de jaleco. Enfermeiras que pareciam concierges e assistentes que cuidavam de tudo com eficiência experiente. Minha mãe segurou minha mão com força enquanto a levavam para dentro, com os olhos arregalados de descrença. A senhora Parker, a médica, a própria doutora Marino, dirigiu-se a mim depois que minha mãe foi acomodada em uma suíte que mais parecia um quarto de hotel 5 estrelas do que um hospital. Posso falar consigo? Numa sala de consulta privada, ela explicou em detalhes o novo protocolo de tratamento da minha mãe. Terapias de ponta, algumas experimentais, outras ainda não disponíveis ao público em geral. A esperança floresceu no meu peito pela primeira vez em meses. O senhor Russo deu instruções explícitas sobre os cuidados com a sua mãe. Dr. Saul, disse Marino, estudando-me com olhos curiosos. Ela receberá o melhor que podemos oferecer, sem limitações. Obrigada, disse eu, sem saber o que mais dizer. Ele deve ter uma opinião muito boa sobre si, observou ela com neutralidade. Não tive resposta para isso. Quando chegou a hora de partir, a minha mãe agarrou-se a mim com uma força surpreendente. Volta em breve, pediu ela. Sempre que puder, prometi, beijando-lhe a bochecha. Isto é uma coisa boa, mãe. Os melhores médicos, os melhores cuidados. Estou mais preocupada contigo, disse ela suavemente, com um olhar perspicaz. O que é exatamente esse novo emprego, Adriana? Nada com que se preocupar. Menti, forçando um sorriso. Apenas trabalho administrativo. Coisas chatas. Ela não acreditou em mim. Eu percebi, mas ela deixou passar. Tem cuidado, querida. Nada neste mundo vem sem um preço. A verdade das suas palavras assombrou-me durante a viagem de volta à cidade. Que preço Dante Russo acabaria por exigir? O carro deixou-me no arranha-céus exatamente às 15h45. O segurança, cujo nome eu ainda não sabia, acompanhou-me até a cobertura. Desta vez, Dante não estava sozinho. 3 homens de fato estavam sentados na sala de estar. Copos de bebida escura nas mãos, apesar da hora ainda ser cedo. Eles ficaram em silêncio quando entrei, todos os olhos voltados para mim com curiosidade evidente. Senhores, disse Dante, levantando-se suavemente. A minha nova assistente, Adriana Parker. A maneira como ele disse o meu nome causou uma onda de consciência em mim. Aquela do clube? Um dos homens perguntou com um sorriso malicioso. Mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas e um relógio caro brilhando no pulso. Adriana, estes são os meus sócios, continuou Dante, ignorando a pergunta. Senhor Vega, Senhor Caruso e Senhor Leon, acenei educadamente.
desconfortável sob o olhar atento deles. Uma bela adição à sua equipa, disse Leon num inglês com sotaque forte, levantando o copo na minha direção, embora talvez fosse uma distração. Adriana, espere por mim no meu escritório, disse Dante com um tom leve, mas com os olhos endurecidos. Atravessei rapidamente aquelas portas, aliviada por escapar. Atrás de mim, ouvi a voz de Dante baixar para um tom que me causou arrepios nos braços. Ela não é um assunto para discussão. O escritório era tão imponente quanto o resto da cobertura, masculino e minimalista, com outra vista deslumbrante da cidade. Fiquei ali parada, sem saber onde esperar ou o que fazer. Uma foto na secretária chamou a minha atenção. O único toque pessoal na sala, um retrato de família, um homem e uma mulher com 3 meninos, todos de cabelos escuros e rostos sérios. O menino mais velho, talvez com 10 anos, tinha olhos reconhecíveis. Meu pai, minha mãe e meus irmãos, disse Dante da porta, fazendo-me sobressaltar. Não o ouvia aproximar-se. Desculpe, não estava a prestar atenção. Está lá para ser visto, disse ele, fechando a porta atrás de si. Os sons dos homens na outra sala foram imediatamente silenciados. A sua família, disse eu, afirmando o óbvio, já se foram. A sua expressão não revelava nada, mas a sua voz continha séculos de dor. Todos eles. Sinto muito. Ele rejeitou a minha simpatia com um leve abanar de cabeça. Como está a sua mãe a se adaptar? Bem, acho que é incrível lá. A doutora Marino é a melhor. Se alguém pode ajudar a sua mãe, é ela. Obrigado, disse eu, as palavras inadequadas para a esperança que ele me deu. Não sei como vou retribuir. Trabalha para mim agora, ele interrompeu-me. Isso é retribuição suficiente. Ele dirigiu-se a um armário, destrancou-o com uma chave do bolso e retirou um laptop elegante e um telefone ainda na caixa. São seus. O laptop tem tudo o que precisa para começar a aprender as suas funções. O telefone é seguro. Só eu posso contactá-lo por ele. Ele colocou-os na secretária entre nós. O teu telemóvel pessoal fica aqui quando saíres todos os dias. Queres o meu telemóvel pessoal? Não quero distrações quando não estiveres aqui e não quero riscos de segurança. As únicas pessoas que precisam de entrar em contato contigo podem fazê-lo através de mim. Controlo. Isto era uma questão de controlo. E o meu apartamento? Já tratei das tuas coisas. O teu aluguer foi pago e os teus pertences estão a ser embalados neste momento. Serão entregues na tua nova residência amanhã. Minha nova residência? O chão parecia inclinar-se sob meus pés. O andar abaixo deste é mais conveniente para suas funções e significativamente mais seguro do que sua situação atual. A raiva tomou conta de mim em meio ao choque. Você não pode simplesmente, eu posso e já fiz. Seu tom não admitia discussão. Sua segurança agora é minha preocupação, Adriana. O trabalho que você fará para mim exige discrição e segurança. Que tipo de trabalho requer esse nível de segurança? Exigi, encontrando coragem e indignação. Ele estudou-me por um longo momento, depois gesticulou para que eu me sentasse. Continuei de pé. O que sabe sobre mim, Adriana? Sobre o que faço? És dono do clube, disse cuidadosamente. E de outros negócios, presumo. Um sorriso tocou os seus lábios, quase triste. Uma resposta diplomática. Deixa-me ser mais direto. Você sabe quem eu sou, o que eu sou. Todos nesta cidade sabem, quer falem em voz alta ou não. O meu coração acelerou. Eu ouvi coisas. E, no entanto, você veio aqui hoje. Aceitou a minha oferta pela minha mãe? Sim, pela sua mãe. Ele aproximou-se. Eu respeito essa lealdade. É por isso que você está aqui. Mas entenda isto, a partir deste momento, essa mesma lealdade pertence a mim. Os meus negócios, os meus segredos, os meus interesses agora são seus para proteger. Quais são exatamente os seus negócios, Dante? Perguntei, de repente precisando ouvi-lo dizer. Os seus olhos nunca deixaram os meus. Poder, proteção, lucro. Nessa ordem. Não foi uma confissão direta, mas ambos sabíamos o que ele queria dizer. E se eu mudar de ideia, algo perigoso brilhou no seu olhar. Mudou? Pensei na minha mãe naquela bela instalação da esperança e do médico. Os olhos de Marino, quando ela descreveu o plano de tratamento da montanha de dívidas, desapareceram de repente. Não, admiti baixinho. Ótimo. Ele olhou para o relógio. Outra demonstração discreta de riqueza.
Partimos daqui a 1 hora para jantar. Giovanni irá mostrar-lhe os seus aposentos temporários, onde poderá refrescar-se. Há um vestido adequado à sua espera. Jantar? Com quem? Comigo, Adriana. Aquela nota possessiva novamente enviando calor pelo meu estômago. Esta noite é para você aprender quem eu sou. Amanhã você aprenderá o que eu faço. Como se tivesse sido chamado, o segurança, Giovanni, apareceu na porta. Mais uma coisa, disse Dante quando me virei para sair. Os homens que você conheceu hoje, mantenha a distância deles, especialmente Leon. Por quê? Os seus olhos escureceram. Porque eles a veem como uma fraqueza minha, e no nosso mundo, fraquezas percebidas são exploradas. Não sou a tua fraqueza, disse eu confusa. Não, ele concordou, o seu olhar percorrendo lentamente o meu rosto. Não és. Mas a forma como ele olhou para mim fez-me questionar se eu poderia tornar-me uma. O vestido adequado que me esperava era um vestido justo de seda preta que me servia como se tivesse sido feito para mim, o que percebi com um arrepio que provavelmente tinha sido. Simples, mas elegante, com um preço que eu tinha medo de imaginar. Olhei para o meu reflexo no espelho da casa de banho dos hóspedes, mal me reconhecendo. Os meus aposentos temporários, como Dante os chamava, eram uma espaçosa suíte de hóspedes dentro da sua cobertura, outra indicação de como ele havia planejado minuciosamente a minha captura. Não consegui pensar em uma palavra mais gentil para descrever isso. Apesar do luxo que me cercava, senti as grades invisíveis. Quando saí, Dante estava esperando na sala de estar, de costas para mim, olhando para a cidade. O pôr do sol projetava sua silhueta, uma figura escura contra um céu em chamas. O vestido cai bem, disse ele sem se virar. Eu parei, inquieta. Como você, o seu reflexo, ele explicou, acenando com a cabeça em direção à janela, onde de fato a minha imagem era vagamente visível. Ele então se virou, seus olhos me examinando com uma minuciosidade que fez a minha pele esquentar, linda. O elogio pairou entre nós, íntimo e desconfortável. Desviei o olhar primeiro. Para onde vamos? Perguntei. Para um lugar privado, respondeu ele, oferecendo-me o braço. Não gosto de atenção pública. Giovanni e outro segurança, cujo nome descobri ser Marco, acompanharam-nos até um carro que nos esperava, um Mercedes preto elegante com vidros tão escuros que pareciam absorver a luz. Marco conduzia enquanto Giovanni se sentava no banco do passageiro da frente, com uma postura alerta, apesar do ambiente aparentemente descontraído. Dante sentou-se ao meu lado no banco de trás, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele através do seu fato. Ele cheirava a mesma colônia subtil, sândalo e algo mais escuro que eu não conseguia identificar. Tens perguntas, disse ele quando entramos no trânsito. Não é uma pergunta. Eu tinha centenas, mas decidi pela mais imediata. Como soubeste o tamanho do meu vestido? Um leve sorriso. Eu sei muitas coisas sobre ti, Adriana. O tamanho do teu vestido está entre as menos interessantes. Isso não respondeu à minha pergunta, mas eu segui em frente. Há quanto tempo estás a observar-me? Desde a tua segunda semana na Obsidian. Ele disse isso casualmente, como se admitir uma vigilância de longo prazo fosse perfeitamente normal. Chamaste a minha atenção quando lidaste com uma situação com um cliente particularmente difícil. Ele tinha bebido demais. Estava a ficar agressivo com uma das outras empregadas. Lembrei-me do incidente. Entornei uma bebida nele. Fiz parecer um acidente. Sim. A maioria teria chamado a segurança, criado uma cena. Encontraste uma solução mais elegante. A maneira como acalmaste a raiva dele, pediste desculpas tão sinceramente que ele acabou sentindo que de alguma forma tinha te ofendido. Foi engenhoso. Foi sobrevivência. Corrigi. As mulheres em empregos de serviço aprendem essas habilidades ou não duram. Ele considerou isso, acenando lentamente com a cabeça. Ainda mais impressionante é que isso veio naturalmente para si. O carro virou para uma estrada que saía da cidade em direção à costa. Logo, a paisagem urbana deu lugar a bairros mais exclusivos. Propriedades fechadas, afastadas da estrada, escondidas atrás de muros altos e sistemas de segurança. Para onde estamos a ir? Perguntei novamente. A minha casa? Achei que a cobertura fosse uma das minhas residências. Sim, mas não a minha casa. Passamos por portões de ferro forjado que se abriram silenciosamente à nossa aproximação. Depois subimos uma longa entrada sinuosa ladeada por árvores antigas.
Quando a casa apareceu à vista, não consegui conter um leve suspiro. Era uma fortaleza moderna, de vidro e pedra, com ângulos agudos, situada num penhasco com vista para o oceano. As luzes brilhavam calorosamente por dentro, iluminando vários andares e o que parecia ser um terraço amplo. Os jardins ao redor estavam imaculados, com recursos de segurança habilmente disfarçados entre o paisagismo. Marco parou na entrada da frente, onde uma mulher de meia idade com um vestido preto simples esperava. Giovanni saiu primeiro, examinando a área antes de abrir a porta de Dante. A coreografia era ensaiada, protetora. Adriana, esta é a senhora Russo, disse Dante quando nos aproximamos da mulher. Prima da minha mãe, ela supervisiona a minha casa. Os olhos da mulher avaliaram-me rapidamente, sem revelar nada. Bem-vinda, senhora Parker, disse ela, com um sotaque semelhante ao de Dante, mas mais forte. O jantar está pronto. No interior, a casa era um estudo de contrastes. O modernismo frio era suavizado por toques de elegância do velho mundo. Obras de arte que pertenciam a museus estavam penduradas casualmente nas paredes. Móveis antigos estavam ao lado de peças contemporâneas. O efeito geral era desorientador, como se estivéssemos a atravessar séculos. Isto pertence à minha família há 3 gerações. Explicou Dante enquanto percorríamos o espaço. Embora eu tenha feito modificações significativas, eu só podia imaginar que tipo de modificações um homem como Dante Russo faria em uma propriedade da família. Sistemas de segurança, certamente, talvez rotas de fuga, talvez até mesmo os tipos de quartos sobre os quais ninguém falava. O jantar foi servido numa sala de jantar com uma parede de vidro com vista para o oceano. A mesa estava posta para 2 com porcelana fina e cristal que refletiam a luz do lustre acima. A senhora Russo supervisionava 2 jovens que nos serviam silenciosamente. Algum tipo de peixe que eu não reconhecia, preparado de forma simples, mas requintada, acompanhado por um vinho que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. Não estás a comer, observou Dante após vários minutos de silêncio. Forcei-me a dar uma garfada, embora o meu apetite tivesse desaparecido. Está delicioso, disse sinceramente, mas estás distraída. A sua perspicácia era inquietante. Pergunta o que quiseres saber, Adriana. Esta noite é para sermos honestos um com o outro. Larguei o garfo. O que queres de mim? Ele tomou um gole de vinho, considerando lealdade, discrição, inteligência e nada mais. Os seus olhos encontraram os meus por cima da borda do copo. Incomodaria-te se houvesse mais? O calor invadiu as minhas bochechas. Não estou. Eu sei o que não estás, Adriana, disse ele suavemente. Não estás à venda. Não dessa forma. Deixei isso claro desde o início. Alívio e algo parecido com desapontamento misturaram-se desconfortavelmente no meu peito. Então por que estou aqui na sua casa? Vestindo roupas que você me deu, comendo à sua mesa. Isso parece muito pessoal para um acordo comercial. Porque é pessoal, disse ele simplesmente. Tudo o que faço é pessoal. Não separo os negócios do resto da minha vida como alguns homens fazem. E qual é exatamente o seu negócio? Insisti, encorajada pelo vinho e pela sua aparente franqueza. Você é dono do clube, mas não é só isso. Não, ele concordou. Isso é apenas a parte mais visível. Tenho interesses no setor imobiliário, transporte marítimo, segurança privada e vários outros empreendimentos, alguns legítimos, outros nem tanto. A admissão casual pairou entre nós. E em quais deles estarei envolvida? Em todos. Eventualmente, você aprenderá cada parte da minha operação, começando pelos negócios legítimos. À medida que provar o seu valor, as suas responsabilidades se expandirão para as áreas menos legítimas, eu disse. Não é uma pergunta. Sim. Sem desculpas, sem tentativas de suavizar. Isso te incomoda? Pensei sobre isso honestamente. Ainda não sei. Ele pareceu apreciar a honestidade. Uma resposta justa. Não espero lealdade cega, Adriana. Espero que você questione, que pense por si mesma. É por isso que você está aqui. Pensei que estava aqui porque você me observou durante meses e decidiu. Procurei a palavra certa. Recolher-me. Algo escureceu na sua expressão. É assim que você vê isso como uma recolha? Como chamaria isso para nós dois? Uma oportunidade. Que oportunidade você ganha com esse acordo? Você já está me dando tudo.
O tratamento da minha mãe, uma nova casa, um salário que eu nunca conseguiria ganhar de outra forma. O que você ganha? Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Alguém em quem posso confiar. Tu não me conheces, respondi. Conheço-te melhor do que pensas. A sua voz baixou. Sei que choras na casa de banho dos funcionários quando pensas que ninguém está a ver. Sei que envias flores à tua mãe todos os domingos, mesmo quando mal consegues pagar a renda. Sei que mantens um diário onde escreves histórias que nunca mostras a ninguém. Sei que és inteligente e forte o suficiente para sobreviver no meu mundo sem te quebrar. Cada revelação parecia uma violação e uma carícia ao mesmo tempo. Ele estava dentro da minha vida, da minha privacidade há meses. Isso não é me conhecer, sussurrei. Talvez seja vigilância, ele admitiu, mas foi o suficiente para me deixar certa. Certa de quê? De que és exatamente o que eu estava procurando. A intensidade do seu olhar fez-me desviar o olhar, incomodada com o peso da expectativa que vi ali. E se eu te desapontar, não te desapontarás. A certeza na sua voz era enlouquecedora. Não podes saber isso. Eu posso. Eu sei. Ele pousou o copo de vinho com cuidado deliberado. Fala-me sobre o teu pai. A mudança abrupta de assunto apanhou-me desprevenida. O quê? O teu pai? Ele foi-se embora quando era jovem. Sim. Dor. Velho, mas ainda perspicaz. Torcida no meu peito. Ele morreu quando eu tinha 12 anos. Algo mudou na expressão de Dante. Surpresa, talvez. Os registros indicam que ele abandonou a tua família. Foi isso que a tua vigilância te disse? Não conseguia esconder a amargura na minha voz. A minha mãe deixou as pessoas acreditarem nisso. Era mais fácil do que explicar que ele foi morto por causa de uma dívida de jogo que não conseguiu pagar. De alguma forma, era menos vergonhoso. A compreensão surgiu nos seus olhos. Entendo. E de alguma forma, senti que ele realmente entendia. Ele era um bom homem, disse defensivamente, apenas fraco quando se tratava de certas tentações. E a sua mãe protegeu a memória dele criando uma história diferente, concordei com a cabeça. Ela amava-o apesar de tudo. O amor torna-nos vulneráveis, disse ele, com uma nota estranha na voz. Pode ser explorado. É por isso que não tem ninguém? Perguntei ousadamente. Para evitar a vulnerabilidade. O seu riso foi inesperado, breve e genuíno. O que o faz pensar que não tenho ninguém, Adriana? As minhas bochechas aqueciam. Apenas presumi porque um homem na minha posição parece isolado ou porque o trouxe para a minha casa. Ambos, pensei, mas não disse nada. Tenho uma família, disse ele após um momento. Não de sangue, não mais, mas pessoas pelas quais eu morreria. Pessoas que morreriam por mim. Isso não soa como amor, observei. Soa como lealdade. Às vezes, são a mesma coisa. Ele me estudou com aqueles olhos escuros e insondáveis. Já se apaixonou, Adriana? A pergunta pareceu intrusiva. No entanto, me vi respondendo honestamente. Não, na verdade não. Não houve tempo por causa da doença da sua mãe. Antes disso, era a faculdade, vários empregos para pagar as mensalidades. E agora, gesticulei vagamente, abrangendo a nossa situação surreal. E agora você está aqui, ele concluiu por mim. Um silêncio caiu entre nós, não desconfortável, mas carregado de algo que eu não sabia nomear. Lá fora, o oceano batia contra as falésias abaixo, um ritmo constante como um batimento cardíaco. Posso perguntar-te algo pessoal? Arrisquei depois de algum tempo. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Podes perguntar. Posso optar por não responder. É justo. Reuni coragem. A fotografia no teu escritório, a tua família. O que aconteceu com eles? A sua expressão não mudou, mas algo nos seus olhos recuou. Uma porta a fechar-se. O que aconteceu com muitas famílias de imigrantes nesta cidade há 20 anos? Cruzaram-se com as pessoas erradas. Sinto muito, eu disse suavemente. Foi há muito tempo. É por isso que você... Procurei uma maneira delicada de expressar isso. Por que me tornei o que sou? Ele completou o pensamento sem me interromper. É difícil acreditar na autoridade legítima quando ela falha em proteger aqueles que você ama. Havia uma história mais profunda do que ele estava contando, mas senti que insistir mais o faria se fechar completamente. E agora você é a autoridade? Eu disse em vez disso. No meu mundo, sim. Ele pegou na garrafa de vinho, encheu o meu copo e depois o dele. O que nos leva de volta ao motivo pelo qual estás aqui. Para ajudar-te a manter essa autoridade, para ajudar-me a expandi-la. Ele recostou-se estudando-me.
Há mudanças a caminho, Adriana. Mudanças no panorama. Preciso de pessoas em quem possa confiar absolutamente ao meu lado. E confia em mim, uma empregada de bar que conhece há menos de um dia. Confio no que observei em si ao longo de meses. O seu caráter, a sua resiliência, a voz dele suavizou-se ligeiramente. A sua capacidade de lealdade para com a minha mãe, salientei. Por agora, concordou ele. Mas a lealdade, uma vez conquistada, pode transferir-se, pode crescer. A implicação pairou entre nós, tanto uma promessa como uma ameaça. Depois do jantar, ele mostrou-me partes da casa, uma biblioteca com primeiras edições que fizeram o meu coração amante da literatura acelerar, um terraço com vista para o oceano agitado abaixo, uma sala cheia de obras de arte que pertenciam a museus, sempre com Giovanni a seguir a uma distância discreta, sempre atento às saídas, a quem poderia estar a observar. Numa sala de estudo repleta de livros e dominada por uma secretária enorme, Dante parou. Foi aqui que comecei, disse ele quase para si mesmo. Depois que a minha família foi morta, sentado nesta secretária, a planear como sobreviver, como garantir que ninguém pudesse magoar as pessoas de quem eu gostava novamente. A vulnerabilidade na sua voz me pegou de surpresa. Quantos anos você tinha? 17, ele disse. O filho mais velho, o único sobrevivente. Eu não conseguia imaginar. O peso de tal perda, tal responsabilidade naquela idade. Você era apenas um menino. Os meninos tornam-se homens rapidamente quando necessário. Ele virou-se para mim. Havia algo feroz no seu olhar. Lembre-se disso, Adriana. Independentemente do que ouvir sobre mim, independentemente das verdades que descobrir enquanto trabalhamos juntos. Lembre-se de que tudo o que construí começou aqui, com uma promessa de proteger o que é meu. A forma possessiva como ele disse isso fez-me estremecer. Na viagem de regresso à cidade, observei as luzes de outras vidas a passar rapidamente pelas janelas escurecidas. Dante sentou-se ao meu lado, em silêncio, mas presente de uma forma que preenchia o espaço entre nós. Sem tocar, mas senti-o em todo o lado. Por que me trouxeste realmente à tua casa? Perguntei quando nos aproximávamos dos limites da cidade. Podias ter me contado tudo isto na penthouse. Ele pensou na pergunta por um momento. Eu queria que você visse de onde eu venho, quem eu sou quando não estou atuando para os outros. E quem é esse? Ele se virou para me olhar, o luar projetando metade do seu rosto na sombra. Alguém que se reconhece em você. As palavras ficaram comigo enquanto subíamos para a cobertura e ele me mostrava a suíte de hóspedes onde eu passaria minha primeira noite em cativeiro. Um cativeiro dourado e confortável, mas cativeiro mesmo assim. Descansa bem, disse ele na porta. Amanhã o teu verdadeiro trabalho começa. Dante, chamei quando ele se virou para sair. Ele parou, olhando para trás. Posso ligar para a minha mãe para dar boa noite? Algo suavizou a sua expressão. Claro, usa o telefone seguro que te dei. Já está programado com o número dela na instalação. Quando ele se foi, sentei-me na beira da cama obscenamente confortável, virando o telefone nas mãos. Essa pequena concessão, permitir-me ligar para a minha mãe, parecia significativa de alguma forma. Um gesto de compreensão, talvez, ou apenas outra maneira de me lembrar do seu poder sobre as coisas que mais me importavam. A minha mãe atendeu ao segundo toque, com a voz mais forte do que eu ouvia há meses. Adriana, está tudo bem? Está tudo bem, mãe, assegurei-lhe. Só queria ouvir a sua voz. Como está a adaptar-se? Este lugar é incrível, querida. O médico passou 1 hora comigo hoje. 1 hora inteira. E a comida? Ela riu baixinho. Na verdade, estou com apetite pela primeira vez em meses. Um alívio tomou conta de mim, afogando momentaneamente as minhas dúvidas. Isso é maravilhoso, mas estou preocupada com você, continuou ela, mudando o tom de voz. Este novo emprego. Há algo que não me estás a contar. A minha mãe sempre me entendeu. É complicado, admiti. Mas é uma boa oportunidade. Muito boa. É seguro? Ela perguntou diretamente. Pensei na segurança vigilante de Dante, na forma como a sua mera presença inspirava respeito ou medo. Sim, respondi, o que não era totalmente mentira. Estou seguro. E esse teu chefe, qual é o nome dele? Hesitei. Dante Russo. O silêncio que se seguiu se prolongou demais. Mãe. Russo, ela repetiu, sua voz de repente tensa.
Da família Russo, os que controlam as docas do lado leste. Um arrepio percorreu minha espinha. Tu sabes quem eles são. Oh, Adriana! Ela parecia exausta de repente, velha de uma forma que não tinha nada a ver com doença. Em que te meteste? Não é o que pensas, disse automaticamente, embora não tivesse a certeza do que ela pensava exatamente. Como sabes sobre a família Russo? Outra longa pausa. O teu pai, ela finalmente disse. As dívidas de jogo que o levaram à morte eram com os russos. O mundo inclinou-se debaixo de mim. O quê? Não diretamente com eles, ela esclareceu rapidamente. A um dos seus associados, um homem chamado Vega. Vega, um dos homens que estavam na cobertura do Dante mais cedo. Aquele com a prata nas têmporas e o relógio pesado. Tens a certeza? Sussurrei. Nunca esqueço um nome como esse, disse ela cansada. Não quando me custou o meu marido. Pensei rapidamente. O Dante sabia. Foi por isso que ele me escolheu? Algum jogo distorcido de vingança ou expiação? Adriana, ouve-me. A voz da minha mãe ficou urgente. Precisas de te afastar deles. Seja o que for que estejam a oferecer, seja o que for que estejam a pagar-te, não vale a pena. Não posso, disse eu, com a verdade a assentar-me como uma pedra no estômago. O teu tratamento, estas instalações, prefiro morrer a ver-te envolvida com essas pessoas, disse ela com veemência. Não digas isso, a minha voz falhou. Por favor, não digas isso. Ficamos ambos em silêncio por um momento, o peso da revelação pesando entre nós. Tem cuidado, disse ela finalmente. Promete-me que terás cuidado. Prometo, sussurrei, embora não tivesse ideia do que significava ter cuidado no mundo de Dante Russo. Depois de desligarmos, fiquei imóvel na cama, a minha mente a girar com possibilidades. Dante tinha dito que me observava há meses. Ele sabia sobre o meu pai o tempo todo? Eu fazia parte de algum esquema elaborado que ainda não conseguia ver? Ou era realmente coincidência do tipo cruel que parecia governar a minha vida? Eu sabia que não iria dormir naquela noite. Não com essas perguntas a me consumir. Amanhã, quando eu enfrentasse Dante novamente, teria que decidir: confrontá-lo com o que eu tinha descoberto ou guardar esse conhecimento para mim. Um pequeno pedaço de poder num jogo em que eu não tinha nenhum. Por enquanto, sentei-me no luxo que ele me proporcionara, sentindo-me mais presa do que nunca na minha vida. O amanhecer encontrou-me enrolada numa cadeira junto à janela, a observar a cidade emergir da escuridão. Não tinha dormido. A minha mente tinha girado incessantemente em torno da revelação da minha mãe, examinando-a de todos os ângulos, procurando um significado. A família Russo, Vega, as dívidas do meu pai, o interesse de Dante por mim. Tinha de haver uma ligação. Coincidências tão precisas não existiam na vida real. Uma batida suave à minha porta assustou-me. Abri a porta e deparei-me com a senhora Russo. Não era a prima da mãe de Dante da noite anterior, mas uma mulher completamente diferente. Era mais nova, talvez com 40 anos, com um uniforme impecável e um ar eficiente. Bom dia, menina Parker. O senhor Russo pediu-me para lhe trazer isto. Ela entregou-me um saco de roupa e uma caixa. O pequeno almoço estará pronto em 30 minutos. O senhor Russo irá encontrá-la nessa altura. Antes que eu pudesse responder, ela já tinha ido embora, deixando-me com mais perguntas. O saco de roupa continha um fato preto feito à medida que me servia na perfeição, e a caixa continha sapatos de couro que eram elegantes e práticos. A mensagem era clara. Eu estava a ser remodelada à imagem de Dante. Tomei banho e vesti-me mecanicamente, com a mente ainda a fervilhar. Quando entrei na sala de jantar, já tinha tomado a minha decisão. Não diria nada por enquanto. Observaria e aprenderia, recolhendo informações até entender exatamente o que Dante queria de mim. Ele já estava sentado, a ler algo num tablet que deixou de lado quando entrei. Os seus olhos percorreram-me com aprovação. Pareces descansado, mentiu educadamente. Obrigado pelas roupas, disse, ignorando a observação. O teu guarda-roupa será entregue hoje, juntamente com os teus outros pertences. O apartamento de baixo está a ser preparado. Sentei-me, aceitando o café do mesmo empregado silencioso de ontem. Quantas pessoas trabalham para ti neste edifício? Uma dúzia, mais ou menos. Segurança, pessoal doméstico, alguns funcionários administrativos. Ele estudou-me por cima da chávena de café. Por que pergunta?
Estou a tentar entender o alcance da sua operação. Um leve sorriso. A equipa da cobertura é apenas o começo. Você conhecerá outras pessoas hoje, quando visitarmos alguns dos meus negócios. Acenei com a cabeça, empurrando a comida pelo prato sem comer. O meu apetite tinha desaparecido com as revelações da noite anterior. Algo está a incomodá-la? Ele observou. Não era uma pergunta. Encarei-o diretamente. Falei com a minha mãe ontem à noite. Sim, eu sei. Quando levantei a sobrancelha, ele acrescentou. O telefone grava todas as chamadas automaticamente. Claro que sim. Eu tinha sido ingênuo em pensar o contrário. Como ela está? Ele perguntou, parecendo genuinamente interessado. Melhor. O cuidado lá é... Procurei palavras. É tudo o que eu poderia esperar. Fico feliz. Zazá estou... feliz, mas ela está preocupada comigo. A expressão dele não mudou naturalmente. Ela é sua mãe. Ela reconheceu o seu nome lá. Uma ligeira pausa, quase imperceptível. A sua chávena de café pairou por uma fração de segundo antes de continuar a sua viagem até aos seus lábios. "A sério?" perguntou ele suavemente. Ela diz, "As dívidas de jogo do meu pai eram para a sua família ou um associado da sua família, um homem chamado Vega." Dante pousou a chávena cuidadosamente. "A sua mãe está bem informada, por isso é verdade." Parcialmente. Esperei, mas ele não disse mais nada. "Vais explicar melhor?" Ele estudou-me por um longo momento, como se estivesse a decidir quanto dinheiro o meu pai tinha emprestado a Antônio Vega. Sim, Vega trabalhava para o meu pai na altura, e quando o meu pai não conseguiu pagar, Vega agiu por conta própria. A formulação cuidadosa não me passou despercebida. Quer dizer que ele matou o meu pai sem autorização? Sim, a franqueza surpreendeu-me. Eu esperava negações evasivas, não essa admissão calma. "O meu pai nunca aprovou a forma como Vega conduzia os seus negócios", continuou Dante. "Ele era excessivo, indisciplinado, mas útil em certos contextos. E agora Vega trabalha para si. Uma herança complicada. Os seus olhos nunca deixaram os meus. Uma que tenho vindo a desvendar gradualmente. Você sabia? Eu exigi. Quando me escolheu, sabia quem eu era? Sim. A confirmação atingiu-me como um golpe físico. Por quê? Isto é algum tipo de expiação distorcida? Ou apenas coleciona os filhos das pessoas que a sua família destruiu? Um lampejo de algo, talvez raiva, cruzou seu rosto, rapidamente controlado. "Escolhi-te porque és excepcional, Adriana. A tua ligação com Vega foi uma complicação, não uma motivação. Não acredito em si. É seu direito." Ele dobrou o guardanapo com precisão, colocando-o ao lado do prato. "Mas pense nisto. Se eu quisesse usá-la para algum esquema relacionado ao seu pai, por que teria revelado a ligação? Por que não mantê-la na ignorância? Era um argumento válido. Então, por que me contar agora? Eu não contei. Foi a sua mãe." Ele levantou-se da cadeira. "Termine o seu pequeno almoço." Partimos em 20 minutos. Ele saiu da sala, deixando-me com um pequeno almoço frio e um conforto ainda mais frio. A sua explicação fazia sentido, mas algo ainda parecia errado, como um quebra-cabeças com peças faltando. Fiel à sua palavra, 20 minutos depois, descemos para a garagem sob o prédio, onde um carro diferente e um motorista nos aguardavam. Desta vez, apenas Giovanni nos acompanhou. "Para onde vamos?" perguntei enquanto entrávamos no trânsito matinal. "Para ver um dos meus negócios legítimos", respondeu Dante. "Aquele que deu início a tudo o resto." Dirigimos-nos para o porto, onde enormes navios de carga se erguiam como ilhas de aço no horizonte. O carro passou por vários pontos de controle de segurança antes de parar num edifício moderno com vista para as docas. Por dentro, era todo vidro e aço, uma sede corporativa como qualquer outra, com funcionários em trajes profissionais movendo-se com determinação pelo espaço. "Russo Shipping International", explicou Dante enquanto entrávamos num elevador privado, fundada pelo meu avô quando ele imigrou para cá em 1952. Construída pelo meu pai como a maior operação independente de transporte marítimo da costa leste e expandida por mim para o que é hoje, uma corporação multinacional com terminais em 12 países e uma frota de 27 navios. O elevador abriu diretamente para um escritório de canto com vistas impressionantes do porto. Um homem de meia idade levantou-se de trás da secretária, sorrindo calorosamente. "Dante", cumprimentou, avançando para abraçá-lo. "2 vezes num mês. Estou honrado."
Tio S. Dante retribuiu o abraço com afeto evidente. Esta é Adriana Parker, a minha nova assistente. O homem mais velho virou-se para mim com olhos curiosos. Ah, a famosa Adriana. É um prazer conhecê-la. Famosa? Perguntei-me quantas pessoas do Dante tinham sido informadas sobre mim. Adriana, este é Salvatore Costa, o amigo mais antigo do meu pai e atual CEO da Russo Shipping. CEO figurativo, corrigiu o homem mais velho com bom humor. Todos sabem quem realmente comanda as coisas. Dante sorriu ligeiramente. O tio S mantém a face legítima das nossas operações. Enquanto este S gesticulou para Dante, toma todas as decisões interessantes nos bastidores. Venha sentar-se, diga-me como posso ajudar com a sua educação hoje. Passamos a manhã lá com S explicando pacientemente as complexidades do transporte internacional, logística, regulamentos de importação e a complexa rede de relações que mantinha as mercadorias fluindo pelo porto. Tomei notas no tablet que Dante me forneceu, fazendo perguntas quando apropriado. Era normal, corporativo, nada parecido com o que eu esperava do meu primeiro dia de trabalho para um homem que eu sabia estar envolvido no crime organizado. Está surpreendida? Dante observou enquanto dirigíamos para o nosso próximo destino. Eu esperava algo diferente, menos legítimo. Sim, ele sorriu levemente. 90% do que faço é completamente legal, Adriana. Transporte, imóveis, títulos, são os outros 10% que requerem uma gestão especial. É isso que vou fazer? Gestão especial? Eventualmente. Por enquanto você aprende como tudo funciona, como tudo se conecta. A nossa próxima parada foi um canteiro de obras no centro da cidade, onde um arranha-céu de luxo estava a tomar forma. Encontramo-nos com arquitetos, empreiteiros e inspetores municipais, todos tratando Dante com uma diferença que beirava o medo. Mais uma vez, tudo parecia legítimo na superfície. Embora eu tenha notado como certas conversas paravam quando nos aproximávamos, como alguns homens evitavam olhar nos olhos de Dante. Depois do almoço num restaurante exclusivo, onde o próprio proprietário nos serviu e se recusou a aceitar o pagamento, visitamos um banco privado, onde Dante me apresentou aos consultores financeiros que geravam o que ele chamava de sua carteira pública. Os números que eles discutiam casualmente fizeram minha cabeça girar. No final da tarde, eu estava exausto e impressionado com a dimensão do império de Dante. Voltamos para a cobertura, onde ele me levou a um escritório doméstico que eu não tinha visto antes. O teu espaço de trabalho, explicou ele. Quando não estamos no terreno, o escritório era menor que o dele, mas igualmente bem equipado, com uma secretária posicionada de frente para a porta, em vez da janela. Uma medida de segurança, percebi que um portátil estava pronto, junto com várias pastas. Estas contêm o básico que você precisa para entender as minhas operações, disse ele apontando para as pastas. Estruturas de compensação, pessoal-chave, canais financeiros. Estude-as esta noite. Amanhã continuaremos a sua formação. Afundei-me na cadeira, subitamente consciente de quão pouco tinha dormido. É muita coisa para absorver. Vai conseguir. Lá estava aquela certeza novamente. Alguma pergunta sobre hoje? Dezenas, admiti. Mas não sei por onde começar. Ele inclinou-se sobre a secretária, mais perto do que o necessário. Comece com o que mais o incomoda. Olhei para ele, encontrando coragem. Vega, se sabe que ele matou o meu pai, por que ainda trabalha com ele? Algo frio brilhou nos olhos de Dante. Quem disse que trabalho? Ele estava na sua sala ontem. Mantenha os seus amigos por perto, disse ele suavemente. E os teus inimigos ainda mais perto, a implicação pairou entre nós. Ele é teu inimigo. Digamos que temos uma relação complicada que está a chegar ao seu fim natural. Um arrepio percorreu-me o corpo. O que isso significa? Significa que deves ficar longe dele, como aconselhei ontem. Ele endireitou-se, dirigindo-se para a porta. Estuda esses arquivos. Conversaremos mais amanhã. Dante, chamei quando ele chegou à porta. Ele parou, olhando para trás. Onde é que eu me encaixo nisto tudo? A sério? Ele considerou a pergunta seriamente. Neste momento, em lado nenhum, estás a aprender a observar. Com o tempo, tornar-te-ás a minha voz quando eu não estiver presente. Os meus olhos e ouvidos em lugares onde nem sempre posso estar. O meu espião, o meu representante, corrigiu ele. Em muitos aspectos, o meu trunfo mais importante,
porque conheço os teus segredos, porque compreenderás o quadro completo. Poucos o fazem. Depois que ele saiu, abri a primeira pasta, tentando me concentrar apesar do cansaço. Organogramas, demonstrações financeiras, propriedades. No papel, Dante Russo era um empresário de sucesso com interesses diversificados e uma fortuna considerável. Nada indicava os outros 10% que ele mencionara. Eu estava na metade da segunda pasta quando meu telefone seguro tocou. Era a instituição onde minha mãe estava. Alô? Atendi ansiosamente. Senhorita Parker, aqui é Dr. Marino. Meu coração disparou. Está tudo bem? A minha mãe está bem. Ela assegurou-me rapidamente. Muito bem. Na verdade, a resposta dela aos tratamentos iniciais tem sido muito encorajadora. Senti um grande alívio. Isso é maravilhoso. Estou a ligar porque ela tem pedido para vê-la. Compreendo que o seu novo cargo a mantenha ocupada, mas talvez pudesse visitá-la amanhã, mesmo que seja por pouco tempo. Claro, respondi imediatamente. Vou falar com o Dr. Russo. Não é necessário, disse o Dr. Marino calmamente. Ele já aprovou. Um carro irá buscá-lo às 10 da manhã de amanhã. Claro que ele aprovou. Nada acontecia na minha vida agora sem a aprovação de Dante. Esse pensamento deveria ter me irritado mais do que realmente irritou. Após a ligação, forcei-me a terminar de revisar os arquivos, fazendo anotações sobre as perguntas a fazer. Por volta das 8, a senhora Russo, a mais jovem da manhã, apareceu com o jantar numa bandeja. O senhor Russo pede desculpas, explicou ela. Ele foi chamado para tratar de assuntos de negócios. Fiquei secretamente aliviada. O dia já tinha sido intenso o suficiente sem mais tempo a sós com Dante e o seu olhar penetrante. Depois de comer, explorei o meu alojamento temporário mais detalhadamente. A suíte de hóspedes incluía um quarto, casa de banho e uma pequena área de estar, tudo decorado com o mesmo luxo discreto do resto da cobertura. Os meus poucos pertences estavam arrumados com cuidado. As roupas estavam penduradas no armário, os livros empilhados na mesinha de cabeceira e até o meu coelho de pelúcia gasto da infância estava cuidadosamente colocado na cama. A intimidade disso, alguém a cuidar das minhas coisas, sabendo o que era importante para mim, fez-me estremecer. Peguei no coelho, um presente do meu pai no meu 8º aniversário. Dante tinha o visto, ele sabia o que significava para mim. Adormeci, segurando-o, um talismã infantil contra a escuridão desconhecida. O pesadelo veio rapidamente, meu pai caindo, sangue jorrando do seu peito, o rosto de Vega transformando-se no de Dante, depois voltando ao normal. Acordei ofegante, lençóis enrolados em mim, as luzes da cidade projetando sombras intensas pelo quarto. Calma, disse uma voz na escuridão. Está segura. Sentei-me de repente, com o coração a bater forte. Dante estava sentado numa cadeira perto da janela, a observar-me. Na luz fraca, ele parecia quase etéreo. Um anjo da guarda ou um demônio? Não conseguia decidir. O que estás a fazer aqui? Perguntei, puxando os lençóis para cima. A segurança alertou-me que estavas em perigo. A sua voz era calma. Na verdade, estavas a gritar. Toquei as minhas bochechas e descobri que estavam molhadas. Então, simplesmente entraste sem permissão? A tua segurança é a minha preocupação agora, Adriana. Isso inclui pesadelos. Não preciso que me protejas dos sonhos. Estavas a gritar. Toquei as minhas bochechas e senti-as molhadas. Então, simplesmente entraste sem permissão? A tua segurança é a minha preocupação agora, Adriana. Isso inclui pesadelos. Não preciso que me protejas dos sonhos. Ele permaneceu imóvel, observando-me com aqueles olhos impossíveis de ler. Com o que estavas a sonhar? Nada, menti. O teu pai, ele adivinhou com precisão. E Vega? Desviei o olhar. Por favor, sai, Adriana. Algo na sua voz fez-me voltar a olhar para ele. Dou-te a minha palavra de que o Vega nunca te fará mal. Ninguém o fará enquanto estiveres sob a minha proteção. Isso deveria confortar-me, saber que troquei um captor por outro? Ele levantou-se lentamente, indo para a beira da cama. Na escuridão, a sua presença era avassaladora. É assim que me vês, como teu captor? Como mais eu deveria chamar alguém que organizou todos os aspectos da minha vida sem o meu consentimento? Que monitora as minhas chamadas e entra no meu quarto enquanto durmo? Protetor, ele sugeriu suavemente.
Aliado, talvez um dia, amigo. Amigos não se possuem, sussurrei. Ele estendeu a mão, as pontas dos dedos roçando a minha bochecha tão levemente que eu poderia ter imaginado. Descanse um pouco. O carro irá levá-la para ver a sua mãe às 10 horas. Depois que ele saiu, fiquei acordada por um longo tempo, com a pele a arder onde ele me tocou. A manhã trouxe clareza, ou pelo menos uma aparência dela. Tomei banho e vesti roupas que ainda pareciam uma fantasia. Um vestido azul simples do meu novo guarda-roupa, elegante, mas discreto. Como prometido, um carro esperava lá embaixo às 10 horas com Giovanni ao volante. Sem escolta hoje? Perguntei quando saímos do prédio. O senhor Russo tem reuniões, respondeu Giovanni, o máximo que já o tinha ouvido falar de uma só vez. Vou ficar consigo nas instalações. A viagem até ao centro de tratamento da minha mãe demorou quase uma hora, dando-me tempo para organizar os meus pensamentos. Precisava de avisá-la para ter cuidado com o que dizia. Se o meu telefone estava a ser monitorizado, as instalações também estavam certamente sob a vigilância de Dante. A minha mãe estava sentada num pátio com jardim quando cheguei, com um rubor nas bochechas que eu não via há meses. Ela levantou-se para me abraçar e fiquei chocada com a força dos seus braços. Está com melhor aspecto, disse eu, contendo as lágrimas. Sinto-me melhor, respondeu ela, segurando-me à distância para me examinar. E você está diferente. Roupas novas, disse eu sem jeito. Faz parte do trabalho. Sentamo-nos num banco de pedra debaixo de uma árvore florida. Giovanni estava a uma distância discreta, mas ainda perto o suficiente para ouvir qualquer coisa dita acima de um sussurro. Ele é um deles? Minha mãe perguntou baixinho, acenando com a cabeça para Giovanni. Acenei levemente com a cabeça. Devemos ter cuidado com o que discutimos. Ela apertou a minha mão em compreensão. Conte-me sobre o seu novo trabalho, em termos gerais. Contei-lhe uma versão editada dos últimos 2 dias. Assistente administrativa de um empresário com interesses diversos, a aprender os meandros da sua organização, a viver num apartamento da empresa por conveniência. E esse empresário, disse ela cuidadosamente, ele trata-te bem? Sim, respondi com sinceridade. Ele tem sido atencioso. Ela estudou o meu rosto, lendo nas entrelinhas como as mães fazem. Mas não és livre para sair. Olhei para Giovanni, depois voltei a olhar para ela. É complicado. A minha posição exige certos compromissos. Adriana, ela pegou nas minhas 2 mãos e nas dela. O que quer que eles estejam a usar contra ti, mesmo a minha vida, não vale a tua liberdade, a tua segurança. Estou segura, insisti. E estou a aprender coisas importantes. Sobre o que aconteceu ao teu pai? Acenei ligeiramente com a cabeça. Tem cuidado, sussurrou ela. Essas pessoas, o mundo delas funciona com regras diferentes, valores diferentes. Estou a começar a perceber isso, admiti. Mas acho que o Dante pode ser diferente do que pensávamos. Uma sombra passou pelo rosto dela. Não te deixes enganar pelo charme ou pela gentileza, querida. Homens assim, eles tomam o que querem, e uma vez que o têm, não largam. Pensei nas palavras do Dante na noite anterior. Protetor, aliado, amigo e a possibilidade não dita por trás delas. Sei o que estou a fazer, disse eu, tentando convencer-me tanto quanto a ela, e terei cuidado. Prometo. Passamos a hora seguinte a falar sobre o tratamento dela, as instalações, tudo menos a verdade perigosa da minha situação. Quando chegou a hora de partir, ela abraçou-me com força. Amo-te, sussurrou ela no meu ouvido. Lembra-te de quem és. No carro, Giovanni permaneceu em silêncio enquanto voltávamos para a cidade. Olhei pela janela, refletindo sobre o aviso da minha mãe. Lembre-se de quem você é, mas quem eu era agora? A rapariga que servia bebidas no Obsidian parecia uma estranha, alguém de outra vida. Quando nos aproximamos dos arredores da cidade, o telemóvel de Giovanni tocou. Ele atendeu com uma única palavra, ouviu por um momento e, em seguida, fez uma curva brusca para uma rodovia diferente. Para onde estamos a ir? Perguntei, subitamente alerta. Mudança de planos, disse ele secamente. O senhor Russo quer que a leve diretamente até ele. Onde ele está? Giovanni não respondeu, acelerando por uma estrada que eu não reconhecia. O meu coração acelerou à medida que a cidade ficava para trás, substituída por zonas industriais e, por fim, docas que eu nunca tinha visto antes. Paramos em um complexo de armazéns
cercado por cercas altas e câmaras de segurança. Giovanni mostrou uma identificação num posto de controlo e portões pesados se abriram para nos deixar entrar. O carro parou numa entrada anônima onde Marco esperava com uma expressão severa. Há algum problema? Perguntei quando Giovanni me entregou a ele. Para dentro, foi tudo o que Marco disse, levando-me por corredores escuros que cheiravam a sal e metal. Entramos num grande espaço aberto cheio de contentores de transporte. No centro estava Dante, de costas para mim, de frente para um homem ajoelhado no chão de cimento. Mesmo por trás, eu o reconheci. Vega. Adriana, disse Dante sem se virar. Bem na hora, o medo subiu pela minha espinha. O que estava a acontecer agora? Ele se virou e a expressão em seu rosto me gelou até os ossos. Este não era o Dante que havia tocado minha bochecha na escuridão, que havia falado de proteção e aliança. Este era alguém completamente diferente. Alguém com gelo nas veias e morte nos olhos. Justiça, disse ele simplesmente, a muito esperada. Vega olhou para mim, o reconhecimento surgindo nos seus olhos vermelhos. O seu rosto estava machucado, um olho inchado e fechado, sangue seco no canto da boca. As suas mãos estavam amarradas atrás das costas. O seu terno, antes imaculado, estava rasgado e manchado. Tu, disse ele com voz rouca. A garota do Parker. Um arrepio percorreu meu corpo. Ele sabia quem eu era. Talvez sempre soubesse. Adriana, disse Dante calmamente, como se ainda estivéssemos no seu escritório a discutir negócios. Vem cá. Avancei com as pernas que pareciam desconectadas do meu corpo, parando a alguns metros de onde Vega estava ajoelhado. O chão de betão à sua volta estava manchado com o que tentei convencer-me de que não era sangue. Sabes por que estamos aqui? Perguntou-me Dante, com uma voz assustadoramente gentil. Não, sussurrei. Para encerrar, disse ele, circulando Vega lentamente. Para nós dois. Vega cuspiu sangue no betão. Perdeu a cabeça, Dante, por causa desta empregada de mesa. A mão de Dante moveu-se tão rapidamente que mal a vi. Um forte golpe com as costas da mão que jogou a cabeça de Vega para o lado. Fale com ela com respeito, disse Dante, seu tom inalterado apesar da violência de sua ação. Ou não fale nada. Vega olhou para ele com raiva, o ódio queimando através do medo em seus olhos. Você está quebrando todos os códigos, todas as tradições. Seu pai ficaria envergonhado. Meu pai está morto, respondeu Dante friamente. Por causa de homens como você, que colocam o lucro acima da lealdade, ele se virou para mim, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Adriana, há 12 anos, este homem ordenou a morte do teu pai por causa de uma dívida de jogo de $30.000. Uma dívida que o teu pai estava a pagar. Fiquei sem fôlego. O quê? Conta-lhe, ordenou Dante a Vega. Conta-lhe a verdade. Vega cerrou os dentes, mas algo no olhar de Dante fez com que ele obedecesse. O teu pai estava a fazer os pagamentos, admitiu ele com relutância. Mas estava lá atrasado. Eu precisava de dar o exemplo. Precisavas de provar o teu valor, interrompeu Dante com repulsa evidente na voz. Um capanga de segunda categoria desesperado para impressionar o meu pai. Tão desesperado que ignoraste as suas instruções explícitas de nunca prejudicar famílias. Nunca criar viúvas ou órfãos desnecessariamente. Ele moveu-se para ficar atrás de mim, a sua presença sólida e calorosa nas minhas costas. Na mesma noite em que Antônio Vega mandou matar o teu pai, Adriana, ele também ordenou o assassinato da minha família. 2 coelhos com uma cajadada só. Eliminar uma dívida que estava a ser paga muito lentamente e remover a família Russo para que ele pudesse assumir o controle do nosso território. Vega lutou contra as amarras, a fúria contorcendo o seu rosto. Isso é mentira. Eu não tive nada a ver com a morte da sua família. Durante 12 anos, eu acredito nisso, disse Dante com uma voz mortalmente calma. Até ao mês passado, quando certas provas vieram à tona, transferências bancárias, registros telefônicos, uma confissão no leito de morte do próprio atirador. A minha mente estava a girar, lutando para processar as conexões que se formavam. Descobriu isso há um mês? Sim, confirmou Dante, na mesma semana em que comecei a fazer arranjos para trazê-la para a minha organização. O timing não podia ser coincidência. Então, isto sempre foi sobre vingança, eu disse, com um sentimento vazio a espalhar-se pelo meu peito. Usando-me para chegar até ele,
Dante deu a volta para ficar de frente para mim, seus olhos escuros intensos. Não, Adriana. Isto era sobre justiça para nós dois e proteção para ti. Eu não entendo. Vega descobriu que eu estava a investigá-lo, explicou Dante. Ele começou a investigar os meus movimentos, os meus interesses. Ele descobriu que eu estava a observar-te. Ele teria eliminado-te simplesmente por estares ligada a mim, assim como eliminou o teu pai por uma dívida trivial. Então decidiste manter-me por perto para me proteger? Inicialmente sim, o seu olhar nunca vacilou, mas não foi por isso que te mantive. Algo na sua voz fez o meu coração parar. O riso amargo de Vega interrompeu o momento. Que comovente, ele zombou. O poderoso Dante Russo apaixonado por uma empregada de bar. Os teus inimigos vão destruir-te quando descobrirem como te tornaste fraco. Dante não olhou para ele. Eles podem tentar. O que vai acontecer agora? Perguntei, com o medo a voltar à medida que me lembrava onde estávamos. O que estava a acontecer agora? Tens uma escolha, disse Dante, enfiando a mão dentro do casaco para tirar uma pistola. Ele estendeu-a para mim com o punho primeiro. Justiça pelas tuas mãos ou misericórdia pelas tuas palavras. De qualquer forma, o destino de Antônio Vega é teu para decidir. Olhei para a arma, depois para o rosto de Dante, procurando algum sinal de que isso era um teste, que ele não esperava realmente que eu fizesse essa escolha. Mas a sua expressão permaneceu resoluta, expectante. Não consigo, sussurrei, afastando-me da arma. Não sou um assassino. Não, Dante concordou, abaixando a arma. Não és. É por isso que eu... Ele fez uma pausa. Algo vulnerável cruzou o seu rosto antes de desaparecer por trás da sua máscara de controlo. Por favor, eu disse, encontrando a minha voz. Não faças isso. Não por mim. Não é só por ti. Os seus olhos endureceram quando ele se virou para Vega. É pela minha família, pelo teu pai, por todas as vidas que este homem destruiu, perseguindo as suas próprias ambições. E a tua alma? Perguntei desesperadamente. Matá-lo não o torna igual a ele? Dante sorriu levemente, com um toque de tristeza nos lábios. A minha alma foi comprometida há muito tempo, Adriana. Mas a sua não precisa ser. Ele me estudou por um longo momento. Se você realmente quer que ele seja poupado, respeitarei os seus desejos. Mas entenda o que isso significa. Ele será exilado, não libertado. Nunca poderá voltar. Nunca poderá se aproximar de você ou da sua mãe novamente. Um alívio tomou conta de mim, seguido rapidamente por suspeita. Teria sido este o seu plano o tempo todo? Oferecer-me essa escolha, sabendo o que eu escolheria, para parecer misericordioso e ainda assim conseguir o que queria? Por que me dar essa decisão? Perguntei. Por que não simplesmente fazer o que você claramente já decidiu fazer? Porque você merece um desfecho, ele disse simplesmente. E por que eu precisava ver se você poderia mostrar misericórdia ao homem que destruiu a sua família? Isso diz-me mais sobre ti do que qualquer vigilância jamais poderia. O cálculo por trás das suas palavras deveria ter me deixado arrepiado, mas em vez disso senti uma estranha sensação de admiração. Cada movimento no mundo de Dante era estratégico, camadas dentro de camadas. Mesmo esse momento de aparente vulnerabilidade servia a vários propósitos. Eu escolho a misericórdia, disse com firmeza. Deixe-o viver com o que fez. Dante acenou com a cabeça uma vez, depois virou-se para Giovanni e Marco, que estavam em silêncio ao lado da porta. Levem-no para o aeródromo. Os preparativos já estão prontos. Quando o levantaram, Vega se lançou para a frente de repente, com o rosto contorcido de raiva. Isso não acabou, Russo. Você acha que venceu, mas acabou de pintar um alvo nas suas costas e nas dela. A expressão de Dante não mudou, mas algo perigoso brilhou nos seus olhos. Ele se aproximou de Vega, falando baixo demais para que eu pudesse ouvir. O que quer que ele tenha dito, tirou a cor do rosto de Vega. Ele ficou mole entre Giovanni e Marco, subitamente obediente enquanto o levavam embora. Quando a porta se fechou atrás deles, Dante e eu ficamos sozinhos no espaço cavernoso. Ele guardou a arma no casaco e virou-se para mim, com uma expressão indecifrável. Agora temes-me? Perguntou baixinho. Pensei honestamente na pergunta. Não sei o que sinto, é justo. Ele apontou para a saída. Vamos? No carro, ele sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor, mas sem me tocar. O silêncio entre nós prolongou-se, pesado com palavras não ditas.
Finalmente eu o quebrei. Alguma coisa disso era real? Perguntei. Alguma coisa do que me disseste sobre por que me escolheste? Ele virou-se para me olhar, os seus olhos suavizando-se. Tudo era verdade, Adriana. Sim, descobri a ligação entre nós porque estava a investigar o Vega. Mas tudo o que disse sobre o motivo pelo qual te escolhi era verdade. A tua inteligência, a tua resiliência, a tua lealdade. Mas tu manipulaste-me, usaste a doença da minha mãe, a minha situação desesperada. Eu dei-te o que precisavas, corrigiu ele gentilmente. E em troca, estás a dar-me o que eu preciso, que é alguém em quem posso confiar. Ele manteve o meu olhar. Alguém que vê a minha verdade e não foge. Como sabes que não vou fugir agora que o Vega se foi? Agora que a minha mãe está a receber tratamento? O que me impede de ir embora? O seu sorriso era triste. Nada. Se decidires ir embora, não vou impedir-te. O tratamento da tua mãe continuará independentemente disso. O cargo que te ofereci permanecerá disponível. Mas a escolha é tua, como sempre foi. Olhei para ele incrédula. Está a dizer que posso simplesmente ir? Se é isso que quer, ele desviou o olhar contemplando a cidade que passava, embora eu espere que fiques. A sinceridade na sua voz apanhou-me desprevenida. Havia vulnerabilidade ali, emoção real por baixo do exterior controlado. Ou talvez isso também fosse calculado. Outra camada de manipulação. Porque quer que eu fique sabendo que vi este seu lado. Ele ficou em silêncio por um momento. Porque viste este meu lado e ainda estás aqui. Ainda a fazer perguntas em vez de te encolheres de medo. Ainda a desafiar-me em vez de simplesmente obedecer. Ele voltou-se para mim. Sabes como isso é raro no meu mundo, Adriana? Ser visto como realmente sou. A honestidade crua na sua expressão fez algo mudar dentro de mim. Este não era o chefe do crime calculista ou o empresário suave. Era apenas um homem, ferido, perigoso, mas humano. Preciso de tempo, disse finalmente. Para processar tudo, para decidir o que quero, é claro. Ele acenou com a cabeça uma vez, decidido. Leva todo o tempo que precisares. O teu apartamento abaixo da cobertura está pronto. Podes ficar lá enquanto consideras as tuas opções. Percorremos o resto do caminho em silêncio, mas agora era diferente. Menos tenso, mais contemplativo. Quando chegamos ao prédio, Dante acompanhou-me até o elevador, mas não entrou comigo. Estarei fora por alguns dias, disse ele, resolvendo assuntos relacionados à partida de Vega. Use esse tempo para pensar, visitar sua mãe, decidir o seu caminho a seguir. E se eu não estiver mais aqui quando você voltar, algo brilhou nos seus olhos. Dor, talvez. Então terei a minha resposta. As portas do elevador fecharam-se sobre a sua expressão indescritível, levando-me até a minha nova casa temporária. Outra gaiola dourada, mas cuja porta agora estava misteriosamente aberta. O apartamento era deslumbrante, menor do que a cobertura de Dante, mas projetado com o mesmo minimalismo elegante. Janelas do chão ao teto mostravam a cidade se espalhando abaixo, com as luzes começando a cintilar à medida que a noite caía. Os meus pertences tinham sido organizados com cuidado, fazendo com que o espaço parecesse estranhamente pessoal, apesar do seu luxo. Na bancada da cozinha, encontrei um bilhete com a caligrafia precisa de Dante. O frigorífico está abastecido. A segurança tem um carro disponível para sua utilização. A sua mãe espera-o amanhã às 14 horas. Ainda a orquestrar a minha vida, mesmo na sua ausência. O pensamento deveria ter me irritado, mas em vez disso senti um estranho conforto na sua atenção aos detalhes. Passei aquela noite e a seguinte a vaguear pelo apartamento, a ponderar as minhas opções. Visitei a minha mãe e encontrei-a ainda mais forte, quase como antigamente, quando mencionei timidamente a possibilidade de deixar o emprego de Dante. A resposta dela surpreendeu-me. Tens medo dele? Perguntou diretamente. Não, admiti, após refletir. Pelo menos não de mim mesma. É o trabalho em si que te incomoda? Pensei nos negócios que vi. Operações legítimas, geridas de forma impressionante. Não é o que tenho visto até agora. Então, o que te impede, querida? Tive dificuldade em expressar isso. O mundo em que ele vive, as coisas de que ele é capaz, a forma como ele manipula os acontecimentos, a minha vida a serviço dos seus objetivos. Ela pegou na minha mão com os olhos sábios pela experiência. O homem mais perigoso é aquele que não reconhece o seu próprio poder.
Dante Russo sabe exatamente quem ele é. Há uma certa segurança nessa honestidade. Está a dizer que eu devo trabalhar para a família ligada à morte do meu pai? Estou a dizer que deve fazer a sua escolha com base no homem que Dante é agora, não no legado que ele herdou. Ela apertou a minha mão, e talvez considerar que a manipulação nem sempre é maliciosa. Às vezes, é proteção vista de um ângulo diferente. As suas palavras ficaram comigo durante os 2 dias seguintes, enquanto eu vagueava pela cidade, a visitava novamente e passava as noites a contemplar o horizonte da minha casa temporária. No terceiro dia, tomei a minha decisão. Quando Dante voltou naquela noite, eu estava à espera na sua cobertura, sentada na sala de estar com as luzes da cidade espalhadas atrás de mim. Giovanni deixou-me entrar sem comentar, como se estivesse à minha espera. Dante parou quando me viu. A surpresa cruzou brevemente o seu rosto antes de recuperar a compostura. Ele parecia cansado. A perfeição habitual da sua aparência estava ligeiramente desgastada nas bordas. Adriana, disse ele simplesmente, tirando o casaco e afrouxando a gravata. Ainda estás aqui? Ainda estou aqui, confirmei, observando-o cuidadosamente. Ele foi até o bar e serviu-se de uma bebida. Quer uma? Acenei com a cabeça e ele trouxe-me um copo do mesmo líquido âmbar que ele bebia. Tomei um gole, sentindo o calor do uísque caro aquecer a minha garganta. Chegou a uma decisão? Perguntou ele, sentando-se na cadeira à minha frente. Sim. Olhei diretamente nos seus olhos. Quero ficar para continuar a aprender a trabalhar para si. Um lampejo de alívio passou pelo seu rosto, rapidamente mascarado. Posso perguntar por quê? Pensei cuidadosamente na minha resposta. Porque me ofereceu uma escolha quando não precisava. Porque respeitou a minha decisão sobre Vega. Porque fiz uma pausa, reunindo coragem. Porque quero compreendê-lo, assim na totalidade. Não apenas o empresário ou o chefe do crime, mas o homem por baixo disso. Algo mudou na sua expressão, um abrandamento, uma vulnerabilidade que eu só tinha vislumbrado em fragmentos antes. A compreensão é recíproca. Adriana, eu sei. Coloquei o meu copo na mesa, inclinando-me ligeiramente para a frente. Não sou ingênua. Sei o que estou a escolher. Sei quem você é. Ou, pelo menos, estou a começar a saber. E ainda estou aqui. Ele estudou-me por um longo momento, como se estivesse a memorizar as minhas feições. Haverá dificuldades, perigos. O meu mundo não é gentil com fraquezas percebidas. Não sou a sua fraqueza, disse com firmeza, ecoando as suas palavras de dias atrás. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Não, não és. Ele levantou-se indo para a janela, de costas para mim. Há outra coisa que deves saber antes de te comprometeres totalmente com este caminho. Esperei sentindo o peso do que quer que ele estivesse prestes a compartilhar. O teu pai, disse ele finalmente. A morte dele não foi apenas uma decisão de Vega. Foi aprovada por alguém da minha família. Fiquei sem fôlego. Quem? O meu tio. Aquele que assumiu o controlo depois que o meu pai e os meus irmãos foram mortos. Ele virou-se para mim com uma expressão séria. Ele está morto agora, pelas minhas mãos, quando descobri a sua traição há 3 anos. Mas achei que você deveria saber toda a verdade. A revelação deveria ter me chocado. Mas, de alguma forma, parecia que a última peça do quebra-cabeça tinha se encaixado no lugar. Por que contar-me isso agora? Porque se quisermos seguir em frente, não pode haver segredos entre nós, nem manipulações. Não mais. Levantei-me e fui até ele. Obrigada pela verdade. Os olhos dele procuraram os meus, à procura de medo ou julgamento, mas não encontraram nada. Continua a surpreender-me, Adriana Parker. Ótimo, respondi simplesmente. Pretendo continuar a fazer isso. Algo mudou entre nós naquele momento. Um entendimento e um alinhamento. O que quer que acontecesse a seguir, iríamos enfrentá-lo juntos, ambos mudados pelas verdades que partilhamos. 6 meses passaram num borrão de aprendizagem e transformação. Absorvi as complexidades do Império de Dan, os negócios legítimos e, gradualmente, as sombras por trás deles. Acompanhei-o a reuniões, eventos, negociações. Aprendi a ler as mudanças subtis nas suas expressões, a antecipar as suas necessidades antes que ele as expressasse, a representar os seus interesses quando ele não estava presente. A saúde da minha mãe melhorou constantemente sob os cuidados do Dr. Marino. No 4º mês, ela estava forte o suficiente
para se mudar para um apartamento confortável que Dante providenciou perto do centro de tratamento. Eu a visitava semanalmente, sem mais medo de falar abertamente sobre o meu trabalho. A minha vida, o homem que mudou irrevogavelmente ambas. Ele olha para ti de forma diferente agora, observou ela uma tarde, enquanto tomávamos chá na varanda. Como assim? Perguntei, embora soubesse o que ela queria dizer. Como um homem que encontrou algo que pensava que nunca teria. Ela estudou-me por cima da borda da sua chávena. E tu olhas para ele da mesma maneira. Não pude negar. Em algum lugar entre o perigo e a intensidade do mundo de Dante, entre as confidências partilhadas e os momentos tranquilos, algo tinha mudado entre nós. Ainda não falado, mas presente em todas as interações. Uma corrente de possibilidade, de conexão mais profunda do que empregador e empregada. Na noite que marcou o meu 6º mês a serviço de Dante, ele me convidou para jantar em sua casa à beira do penhasco. A senhora Russo me cumprimentou com a cordialidade da familiaridade e a equipe de segurança acenou respeitosamente quando passei. Eu não era mais uma estranha, mas parte do círculo íntimo de Dante. Confiável, valorizada, protegida. Após o jantar, caminhamos no terraço com vista para o oceano. O ar noturno era fresco contra a minha pele. Dante estava mais calado do que o habitual, uma atenção nos seus ombros que eu tinha aprendido a reconhecer. "O que se passa?" perguntei diretamente. Ele sorriu ligeiramente. "A tua percepção continua a melhorar. Estás a evitar a pergunta." Ele parou na grade do terraço, olhando para a água escura abaixo. "Recebi hoje informações sobre uma potencial ameaça. Uma coligação a formar-se contra mim, liderada por antigos associados de Vega. O medo apertou-me o peito. Contra ti ou contra nós?" Ele virou-se para mim, com surpresa evidente na sua expressão. "Nós? A tua organização? O teu pessoal?" Mantive o seu olhar. "Eu? Todos os acima mencionados", admitiu ele, mas principalmente visando o que eles consideram ser a minha maior vulnerabilidade. "Eu", disse eu novamente, compreendendo, percebendo. "Sim." O seu maxilar cerrou-se. "Eles acreditam que através de ti podem controlar-me, magoar-me." "Podem?" A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações. Dante aproximou-se, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. "Sim", disse ele suavemente. A admissão claramente custou-lhe, eles podem. Eu deveria ter ficado assustada com a confissão. Em vez disso, senti uma estranha sensação de poder, não sobre ele, mas com ele. Equilíbrio no que antes era tão desequilibrado. "O que vais fazer?" perguntei. "O que for preciso para proteger o que é meu." Os seus olhos nunca deixaram os meus. "Mas primeiro, preciso de saber qual é a tua posição." "O que queres?" Compreendi a verdadeira questão por trás das suas palavras. "Quero ficar", disse claramente, "contigo. Seja lá o que isso signifique. Custe o que custar." Algo feroz e terno passou pelo seu rosto. Ele levantou a mão até a minha bochecha, o seu toque gentil, apesar da força que eu sabia que aquelas mãos possuíam. "Adriana." O meu nome nos seus lábios soou como uma oração. "Compreendes o que estás a dizer? A escolha que estás a fazer?" "Sim." Cobri a sua mão com a minha, segurando-a contra o meu rosto. "Já vi tudo em ti. O empresário, o chefe do crime, o menino órfão que construiu um império das cinzas. Sei quem tu és, do que és capaz. E ainda estou aqui." A última barreira entre nós se dissolveu com essas palavras. Ele puxou-me para mais perto, os seus olhos fazendo uma pergunta final que eu respondi, diminuindo a distância entre nós. Os seus lábios encontraram os meus com uma gentileza surpreendente, um contraste com a intensidade que vibrava através dele. Quando nos separamos, a sua expressão estava transformada, aberta de uma forma que eu nunca tinha visto antes, vulnerável de uma forma que talvez ninguém tivesse visto. "Vou mantê-la segura", prometeu ele, a sua voz baixa e feroz como sempre. "Eu sei." Sorri ligeiramente. "E eu vou mantê-lo humano." Houve um entendimento entre nós. Um acordo, um equilíbrio. Ele iria proteger-me do seu mundo. Eu iria protegê-lo dele mesmo. Nas semanas que se seguiram, avançamos cuidadosamente para esta nova realidade. Durante o dia, continuava a ser sua assistente profissional e focada. À noite, explorávamos a ligação cada vez mais profunda entre nós, aprendendo as histórias, os medos e os desejos um do outro.
A ameaça que Dante tinha mencionado materializou-se de pequenas formas no início. Interrupções nos negócios, pequenas traições por parte de associados periféricos. Nós superamos tudo isso juntos. As minhas percepções muitas vezes complementando a da experiência dele. A minha perspectiva suavizando os impulsos mais implacáveis dele. Quando o ataque direto finalmente aconteceu, uma tentativa contra a minha vida enquanto eu visitava a minha mãe. Foram as precauções de Dante que me salvaram. Os supostos assassinos nunca conseguiram passar pela equipa de segurança que estava lá a seguir-me. Invisíveis, mas sempre presentes naquela noite. Enquanto eu estava nos braços de Dante em sua cobertura, as luzes da cidade projetando padrões no teto, ele tomou uma decisão. Precisamos acabar com isso, disse ele, sua voz dura com determinação permanente. Como? Ele delineou seu plano, um desmantelamento estratégico da coalizão contra ele. Uma série de movimentos que eliminariam a ameaça sem desencadear uma guerra. Calculado, preciso, implacável. E quer a minha ajuda? Adivinhei, lendo o pedido não dito nos seus olhos. Sim. A sua honestidade era absoluta agora. A sua perspicácia, a sua percepção, a sua contenção. Compreendi o que ele estava a pedir. Não apenas a minha ajuda, mas a minha consciência, a minha humanidade como contrapeso aos seus instintos mais brutais. Não me tornarei no que eles são, disse com firmeza. E não o deixarei tornar-se nisso também. O alívio suavizou as suas feições. É exatamente por isso que preciso de ti. Durante o mês seguinte, executamos o plano juntos. Onde Dante teria atacado com força avassaladora, sugeri abordagens mais subtis, onde teria mostrado misericórdia. Ele insistiu na firmeza necessária. Juntos, encontramos um equilíbrio. Justiça sem crueldade, poder sem corrupção. Quando tudo acabou, a ameaça neutralizada, a coligação dispersou-se. Dante levou-me de volta para a sua casa à beira da falésia. Na biblioteca onde ele me mostrara o seu início, ajoelhou-se diante de mim, pegou nas minhas mãos e disse simplesmente, case comigo. Sem preâmbulos, sem discursos floreados, apenas a franqueza que era tão essencialmente ele. Tem a certeza? Perguntei, olhando para o seu rosto. O seu mundo é mais seguro com você nele, concluiu. Mais forte com você ao meu lado, melhor por causa de você. Pensei na jornada que nos trouxe até aqui, de garçonete de coquetéis e chefe sombrio a parceiros em todos os sentidos. Pensei nas palavras da minha mãe sobre a honestidade de um homem que conhece o seu próprio poder. Pensei no equilíbrio que encontramos juntos, a escuridão dele temperada pela minha luz, a minha suavidade protegida pela força dele. Sim, eu disse, a decisão parecendo um retorno ao lar. Sim. O alívio e a alegria que transformaram o seu rosto fizeram-no parecer mais jovem. Aliviado, ele puxou-me para os seus braços, segurando-me como se eu pudesse desaparecer. Amo-te, disse ele contra o meu cabelo, a primeira vez que ele dizia essas palavras. Mais do que eu pensava ser possível. Também te amo, sussurrei de volta. Tudo em ti. Um ano depois do dia em que entrei pela primeira vez no escritório do Dante na Obsidian, casamos numa cerimônia privada na Cliffside House. A minha mãe, totalmente recuperada e radiante, levou-me ao altar. O círculo íntimo e leal do Dante foi testemunha. Giovanni, Marco, tio S, a senhora Russo, juntamente com os meus poucos amigos verdadeiros. Enquanto trocávamos votos com vista para o oceano onde tínhamos reconhecido pela primeira vez a verdade entre nós, refleti sobre o estranho caminho que nos tinha levado até ali. De uma empregada de bar desesperada, inconsciente de estar a ser observada, a esposa e parceira do homem mais poderoso da cidade. De uma rapariga vulnerável que procurava salvar a sua mãe, a uma mulher que tinha encontrado a sua própria força. Os olhos de Dante fixaram-se nos meus, enquanto ele deslizava o anel no meu dedo, a sua voz firme e convicta. Onde você for, eu irei. Seus inimigos são meus inimigos. Sua alegria é minha alegria. Sua dor é minha dor. A partir deste dia até o meu último, não eram votos tradicionais, mas aqueles que falavam da realidade do nosso mundo, dos perigos que enfrentávamos juntos, da proteção que oferecíamos um ao outro, do equilíbrio que mantínhamos entre a escuridão e a luz. Onde você for, eu irei, repeti, acreditando em cada palavra. A tua força é a minha força.
O teu fardo é o meu fardo. O teu coração é o meu coração. A partir deste dia até ao meu último. Quando os seus lábios encontraram os meus, selando a nossa promessa, eu soube que ambos tínhamos encontrado algo que nunca esperávamos. Redenção no lugar mais improvável. Amor nascido das cinzas da vingança e um futuro que nenhum de nós ousava imaginar. Juntos, o homem que antes me observava das sombras agora estava ao meu lado, na luz. E eu, que antes era invisível para o mundo poderoso à minha volta, agora ajudava a moldá-lo com compaixão e coragem. Não éramos perfeitos. Dante sempre carregaria a escuridão dentro de si, e eu sempre lutaria com as complexidades morais do seu mundo. Mas juntos encontramos o equilíbrio. Proteção sem posse. Poder temperado pela misericórdia. Amor forte o suficiente para nos transformar a ambos. E no final, não é assim que a justiça realmente se parece? Não vingança ou retribuição, mas transformação. A chance de nos tornarmos mais do que nossas histórias, melhores do que nossas circunstâncias, mais fortes através da nossa união. Ao enfrentarmos nosso futuro juntos, Dante Russo e sua improvável noiva, levamos essa verdade adiante para o que quer que nos esperasse. Que o amor, quando escolhido com os olhos abertos e o coração inteiro, pode redimir até mesmo os passados mais sombrios e iluminar os futuros mais incertos. Não um fim, mas um começo. Estamos começando.